Filipenses capítulo 2, versículos de 1 a 11. Nos diz a palavra de Deus: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quantos dizem amém por esta palavra? Meus irmãos, nós estávamos meditando no capítulo 5, 6, ou ainda não chegamos ao 6, mas no capítulo 5 do Evangelho que Mateus escreveu sobre os ensinos de Jesus e a relevância do cristão aqui na terra. E no último estudo nós estivemos meditando o que Jesus ensinou de como vivermos bem entre nós. E hoje, dentro desta mesma linha de pensamentos, eu quero meditar com meus irmãos sobre o temperamento e o caráter de Cristo. Cristo como nosso maior exemplo. Agora eu quero me deter, meditando com meus irmãos, sobre a vida de Jesus. Nós estivemos estudando sobre o que ele ensinou, mas não com muita profundidade, mas devagar, vamos meditar um pouco no exemplo da vida de Jesus, para que sejamos edificados, já que somos seguidores dele. E vamos ver, neste pequeno meditar, sobre o temperamento e o caráter de Cristo. O caráter do nosso mestre é o maior de todos os homens. É um paradigma para as nossas vidas. É a regra a ser seguida, o caráter de Cristo. Jesus é o nosso maior exemplo de caráter e perfeição a ser seguido. E o maravilhoso é que eu vou meditar com meus irmãos e não vou me deter em Jesus como Deus, mas Jesus como homem. Os exemplos de Jesus como homem, como ser humano.
ele é um exemplo a ser seguido e experimentado por todos nós. Para se entender o exemplo da vida do nosso mestre, necessitamos conhecer 4 coisas. E volto a dizer a meus irmãos, não vamos meditar isso profundamente, mas pelo menos alguns detalhes. Necessitamos conhecer personalidade, caráter, temperamento e ego. Tudo isso que nós carregamos em nós, assim como o nosso mestre também levou. Temperamento, caráter, personalidade e o ego, que está em cada um. A personalidade é o conjunto de qualidades físicas, intelectuais e psíquicas que caracterizam o indivíduo. E significa o nosso total modo peculiar de caracterizar as nossas ações. Personalidade, a nossa forma de ser. O caráter é uma expressão de cada personalidade, é a expressão dessa forma de ser. Significa também as qualidades boas ou más que o indivíduo possui. O temperamento é o aspecto dinâmico de cada pessoa. E esse temperamento, segundo os estudiosos, ele pode ser forte ou brando, que aí nós vamos ver na continuação os detalhes. E também, por último, o ego, que esse ego, todos nós carregamos ele. O ego são os aspectos espirituais da personalidade da pessoa. É a pessoa em si mesmo que corresponde à consciência individual de cada um. Então, vamos ver isto em Jesus, no nosso mestre. Primeiro, Jesus é um exemplo para nós de caráter. O caráter de Jesus foi demonstrado em toda a Bíblia e aprovado pelo Pai. O Pai Celestial aprovou o caráter de Jesus. Veja aí, Mateus, capítulo 3, versículo 17. Mateus 3 e 17. Aqui está o caráter de Jesus sendo aprovado pelo Pai. Diz a palavra, Mateus 3 e 17. E eis que uma voz dos céus dizia, que dizia a voz? Este é o meu filho amado. Era o Senhor, o nosso Deus, Adonai, o Senhor, eu sou, dando a aprovação do caráter agora do judeu Jesus Cristo, como homem. Foi confirmado pelos anjos. Veja aí, Mateus capítulo 1, versículo 23. João 1 e 23. O caráter de Jesus sendo confirmado pelos anjos. Mateus 1 e 23 diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz
e ele será chamado pelo nome de Emanuel, traduzido é Deus conosco. Os anjos dando a aprovação do caráter de Jesus. E até os demônios. Até os demônios. Veja aí Marcos capítulo 5, versículo 7. Marcos 5 e 7. Diz a palavra. Encontraram? A galeria está acompanhando? Está tudo bem aí? Coisa boa. Marcos 5 e 7 diz: E, clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Os demônios dizendo do caráter de Jesus: Jesus, filho do Deus Altíssimo. Então, o nosso Salvador é um exemplo de caráter para todos nós. Mesmo depois de tanto tempo, ainda hoje, o nome dele é um nome poderoso, precioso, glorioso, honrado, temido. Deixa eu contar uma experiência numa literatura que eu li. Existia um cidadão que ele vivia no vício da embriaguez. Ele foi ao médico, nada. Procurou se livrar do vício e nada. Aí um dia ele se encontra com um servo de Deus e diz assim: eu queria viver livre do vício do álcool. Aí o servo de Deus disse: e o senhor não tem condição? Ele disse: não, eu já fiz de tudo, eu não consigo deixar, não dá, não tem como, já fiz de tudo que o senhor imaginar. Aí aquele servo de Deus disse a ele, disse assim: olha, o senhor vai fazer o seguinte, toda vez que der vontade do senhor beber, o senhor diz assim: em nome de Jesus eu não bebo. Aí ele disse: não vai adiantar nada, porque quando eu tenho vontade, eu já vou direto para o local que o homem me vende. Quando o homem me vê de longe, já bota ali, porque já sabe que eu quero aquilo. Ele disse, aí o servo de Deus disse a ele: não, mas você vá lá para o local que você vai. Agora vá dizendo assim: em nome de Jesus eu não bebo. Em nome de Jesus eu não bebo. Aí ele disse: tá bom, vou fazer isso. Eu já fiz de tudo. Aí a vontade chegou dele ir tomar a bebida forte. Aí ele lembrou-se do que o irmão tinha dito a ele, e ele foi caminhando: em nome de Jesus eu não bebo, em nome de Jesus eu não bebo, em nome de Jesus eu não bebo, em nome de Jesus eu não bebo. Aí quando chegou na barraca, o homem já tinha botado lá o copo. Ele disse: não, pare, em nome de Jesus eu não bebo mais. É um nome adorado, poderoso, maravilhoso. Aleluia. E aquele homem foi liberto no nome de Jesus. O último versículo que eu li, eu quero voltar a frisar isso que estou dizendo. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Aleluia. Filipenses 2 e 11. Diz assim: para que... Filipenses 2 e 11. Para que... desculpa. Versículo 10. Para que se dobre dos que estão
Aleluia. Para que ao nome, há mais de 2000 anos atrás, que este nome chegou nas terras da Palestina e fez algo que nunca a terra viu. Glória seja dada o nome do Senhor. O nosso mestre, ele é um exemplo de caráter na santidade. Jesus, como judeu, ele se apresentou como homem e um exemplo de santidade. Com relação ao seu significado, Jesus foi isento de toda contaminação. Não houve contaminação em Cristo. Bendito seja o seu nome. Veja o que Isaías diz no capítulo 2 e o versículo 3. Isaías, capítulo 2 e versículo 3. Isaías 2 e 3 diz: E virão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá e de Jerusalém precioso. É dele que sai toda fonte de pureza e santidade. Volto a dizer à igreja, estamos falando Jesus como homem. Jesus é um exemplo para nós do caráter santo por causa da sua exigência por santidade daqueles que o seguem. Jesus foi exigente e ele nos dá exemplo pela sua exigência. A gente viu isso nos cultos anteriores. Veja aí, capítulo 5 de Mateus, versículos 13 a 16 e o versículo 48. Veja a exigência de Jesus. Mateus 5, 13 a 16, e depois o verso 48. Diz a palavra. Vamos ler juntos? Pode ser? Mateus 5, 13, 14, 15 e 16. Vamos lá. 1, 2, 3. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. 48. Sede, vamos lá? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, Jesus é um exemplo por causa da sua exigência para conosco. A santidade que os seguidores de Cristo seguem, orientados pela sua palavra,
é uma exigência. Nós recebemos essa exigência. Ele diz assim: assim resplandeça. Eu estou dizendo: façam resplandecer vossa luz. No versículo 48, ele diz assim: sede. Veja que isso é uma exigência da santidade. Sede vós, pois, perfeitos. É claro que a igreja entende que esse perfeitos aqui está relacionado à maturidade, equilíbrio, sobriedade. Não é uma perfeição, porque ele diz assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Nós não podemos entender que Jesus estava dizendo que essa perfeição é igual ao Pai Celestial, mas ele estava dizendo: para nós, o nosso reger de vida neste mundo é equilibrado, maduro, experiente, sábio, prudente, vigilante. Jesus estava dizendo isso. Todas essas coisas ele dá como uma exigência da parte dele. Por isso que ele é um exemplo. Ele também é um exemplo de santidade, quando até com os que serão castigados, haverá um momento que ele sentará na cadeira do juiz, porque até hoje ele é um advogado. 1 João, capítulo 2, veja aí. Primeira epístola de João, capítulo 2 e o verso 1. Ele diz assim: encontrou? Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não, e se alguém pecar, temos um para com quem? O justo. Ele é um exemplo de santidade, porque ele é misericordioso, compassivo com aqueles que falham, que pecam. João diz assim: não peque. É bom que você não peque, mas se acontecer, nós temos um advogado. O que faz o advogado? Qual é a missão principal do advogado? Defender. E ele defende quem? Ele defende quem? O culpado. O advogado não vai defender quem não tem culpa. E Cristo, ele é um exemplo. Ele é um exemplo também para nós de santidade, porque em tudo ele foi tentado. Isso é precioso. Em tudo. Mas sem erro. Veja aí, Hebreus, capítulo 4. Versículos 14 e 15. Hebreus 4.
versículos 14 e 15. Diz a palavra: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas, porém um que eu quando, desde o início da minha meditação com meus irmãos, eu disse, vamos falar de Jesus como homem. Que às vezes alguém diz assim, mas Jesus era perfeito, e ser como Jesus. Não, esse pensamento, a gente não deve alimentá-lo, porque o escritor aos Hebreus, o Espírito Santo inspira o escritor para dizer que nós podemos viver como Jesus. Disse, Hebreus 4 e 15 diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Agora veja que coisa linda isso aqui. Porém um que, como nós, como você, como eu, como nós. Agora, o que profundiza mais isso aqui? Porque ele diz assim, porém um que, como nós, em tudo Jesus foi tentado a ter raiva, foi tentado a se aborrecer, foi tentado a explodir, foi tentado a pegar pelo... em tudo. Por isso que ele é um exemplo de santidade. Tudo que você imaginar de sofrimento e de tentação que você possa passar, deve lembrar de que o seu mestre, o nosso mestre, passou pela mesma coisa. Agora, termina dizendo, mas sem pecar, sem errar. Glória seja dada ao nome do Senhor. É o exemplo para nós. E por último, ele é um exemplo de santidade para nós, porque ele obteve a nossa santificação na sua cruz. Vou repetir, ele obteve a nossa vida de santificação na cruz. Oh, glória a Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Aleluia. Hebreus capítulo 10, versículo 10 diz: na qual vontade temos sido, pela oblação do corpo, feita uma vez. A nossa vida de santidade, o padrão de um seguidor de Cristo, a nossa luz que brilha e o sabor que a vida de santidade transmite para o mundo, foi conquistada por Ele, lá na cruz. Por isso que Ele é o nosso exemplo de santidade. É possível viver uma vida
de santidade nesta terra, em pleno século 21, em 2023? É possível? É possível um jovem adolescente, lá na escola, ser santo? É possível um jovem encarar a faculdade e não perder o rumo de santidade na vida? É possível ter um esposo não crente e manter dentro de casa a vida em santidade? É possível ter os filhos longe e manter-se em santidade? É possível trabalhar numa empresa onde só tem pessoas que toda conversa é de dobro sentido e vive uma vida de anarquia, uma vida sensual? É possível ser santo? É. Porque ele foi o nosso exemplo e conquistou na cruz a nossa santidade. Bendito seja o nome do Senhor. Um exemplo também, não só de santidade, mas ele é o nosso exemplo de amor. Amor. Isso é tão fácil. O amor de Jesus. Jesus deu o maior exemplo de amor por nós. Ele se despiu da sua glória. Ele deixou a sua glória. Se tornou homem. Morreu pelos pecados dos homens. E ele nos deu um exemplo de amor profundo. E nós precisamos ter isso com muita apreciação. Ele foi um exemplo de amor para o Pai. Um exemplo de amor para o nosso Deus, para o Pai, ao se submeter à sua vontade. Aleluia. O gesto de Jesus se submeter à vontade do Pai foi uma demonstração de amor. Vamos ver isso. João capítulo 4, Evangelho de Jesus conforme João, capítulo 4, versículo 34. Depois o capítulo 5 e o versículo 30. Exemplo de amor, agora pela submissão ao Pai. Diz, João 4 e 34, diz assim: Jesus disse-lhes, o que ele disse? Vamos ao capítulo 5, versículo 30. João 5 e 30. Diz a palavra: eu não posso de mim mesmo fazer coisa, como ouço, e o meu juízo é justo, porque não, mas, isso aqui é muito forte, de exemplo para nós. A submissão é uma virtude muito preciosa, mas ela mexe muito com o ego de todos nós. Ser submisso, e o diabo é muito terrível nesse aspecto, porque ele muda o sentido da interpretação verdadeira do que é submissão, e muitas vezes se diz assim: não, eu tenho meu direito, eu tenho minha forma de ser, eu tenho minha personalidade formada, eu não acho que é assim. Isso é um desvio do diabo, para ver se ele consegue tirar aqueles que têm um sentimento de submissão. Aí Jesus nos dá o exemplo. Jesus diz assim, 4:34, ele diz assim:
Jesus disse-lhe: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Fazer a vontade dele. A minha comida é essa. Eu não tenho vontade. Isso aqui é o exemplo de Jesus para nós. E o capítulo 5, versículo 30 ainda é mais forte, porque ele diz assim: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Ou seja, não é como eu penso, não é como eu acho, porque simplesmente eu decidi que não é como eu acho. Eu decidi fazer a vontade daquele que me enviou. Ele diz assim: como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha. É uma das coisas que nos dias atuais nós estamos vivendo, e o curso deste mundo, a ideia do mundo, que é o sistema mundano, elaborado lá no inferno, e tem vomitado na terra, é a independência. A independência, e isso não independência responsável, mas uma independência onde não respeita nada nem ninguém. Nós estamos vivendo isso hoje. Você tem direito a dizer o que você quiser, o que você pensa, fazer como você acha. Jesus deu o exemplo. Jesus diz assim: eu não busco fazer a minha vontade. É por isso que ele, agregado a isso aqui, ele ensina também que para seguir a ele, ele diz uma coisa, Lucas 9, 23. Veja aí, por favor. Agregando a esse exemplo dele, Lucas 9, 23. Seus irmãos estão me entendendo? A galeria está me entendendo? Glória a Deus. Lucas 9, 23. E dizia a quem? Veja aí. E dizia a todos. O que é que ele dizia? Primeiro, dê uma paradinha aí, por favor. Dê uma paradinha aí. Quando Jesus diz assim, João 5 e 30, porque não busco a minha vontade, ele está dando um exemplo para os seus seguidores de submissão, que na submissão está o início da vida cristã. Que ele diz assim, Lucas é muito claro e diz assim: e dizia a todos, aos que estavam ali, que eram discípulos, eram admiradores, eram criticadores, e eram aquele grupo que queria ver quem era ele, por admiração. Aí ele dizia a todos: se alguém quer vir após mim, se submeta. Porque negar-se aqui está relacionado a submeter-se, e que não é coisa fácil. Mas Jesus deu o exemplo. Se ele seguiu e pôde ser vitorioso, certamente dá certo se a gente seguir também. Se alguém quer vir após mim,
Negue-se a si, não é negar-se a outro, é a si. Aleluia. Porque a submissão ela está relacionada a uma tomada de decisão voluntária. Vou repetir. A submissão está relacionada a uma tomada de decisão voluntária. É você quem diz, não é como eu digo, nem como eu acho e nem como eu penso. É como diz o meu Senhor, e como ensina o meu Senhor, como diz na sua palavra, e eu tenho uma decisão, eu vou seguir o que Ele me disse, e ninguém vai me forçar, isso é uma decisão minha. É isso que Ele quer da gente. Aqui está claro, que Ele diz assim, eu não busco a minha vontade. Como é mesmo que eu devo fazer? Eu estou pensando em fazer assim. Mas espera aí. Está muito bom. Mas deixa, espera aí, calma. E quando nós vamos à palavra, que é a palavra que nos guia, aí tem hora que a palavra faz assim, volte. Pare, cale a boca, perca, abra a mão. E às vezes a gente olha para a gente, mas não pode, eu não vou fazer assim. Mas a palavra diz, não, você vai fazer assim. Aleluia! Aí você se rende a Ele e diz, olha, tu sabe que eu sou duro, eu sou ruim mesmo, mas eu me submeto a ti. E às vezes é tão sério que você vai chorar. Vai chorar. Ai, meu Deus. Gálatas 2:20. Você conhece esse versículo de memória, mas abra a Bíblia, por favor. Gálatas. Isso foi Jesus ensinando para nós. Que exemplo precioso Jesus nos dá. Aí aqui o apóstolo diz, vamos ver isso. Gálatas 2:20. Diz assim, Gálatas 2:20. Vamos ler? Pode ser? 1, 2, 3. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos ler mais uma vez? Parece que todo mundo não leu. Eu queria que todos lessem. 1, 2, 3. O apóstolo aqui, ele fala dele próprio, porque o apóstolo sabia muito bem de tudo isso que nós estamos analisando, do caráter e da personalidade de Cristo. Aí ele diz assim,
Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. Jesus diz assim: porque eu não busco fazer a minha vontade. Aí Paulo diz assim: e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, isso aqui é a vida que eu vivo diária, normal, a minha vida. Ele diz: vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Que exemplo precioso Jesus nos dá da submissão. Ele se submete ao Pai. Quando nós analisamos os atributos eternos de Deus, nós sabemos que Jesus é Deus. Nós sabemos que Jesus, Ele é eterno, Ele é soberano, Ele é sobre todas as coisas. Mas aqui, quando Ele tomou a natureza humana para nos dar o exemplo de vida aqui como seguidor dEle, aí Ele diz aos seus discípulos: porque não busco a minha vontade, não busco fazer como eu penso, mas a vontade do Pai que me enviou. Que exemplo precioso, exemplo de amor. Quem ama se submete com facilidade, porque amo. Ele deu um exemplo de amor pela igreja. Ele deu um exemplo de amor por você. Efésios 5:25. Lá vai para os maridos. Efésios 5:25. A primeira parte do versículo não é isso que eu vou falar, é a segunda parte do versículo. Vós, maridos, como diz? Como diz? Vós, Efésios 5:25. Abra aí, por favor. Vós, maridos, amai vossa mulher. Agora, deve amar a mulher como? Eu estava dando um aconselhamento e entrei nessa parte. Aí o marido disse assim: ô pastor, a gente tem que cumprir a Bíblia. Eu disse: é. E eu vou amar minha mulher a ponto de morrer por ela, é? Eu disse: oxalá. Mas veja o amor de Cristo pela igreja. Ele diz assim: vós marido, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja. E ele termina dizendo: e a si mesmo se entregou. Ou seja, ele foi ao sofrimento, ele foi ao desprezo, ele foi ao escárnio, ele foi à cruz, ele se fez maldito, ele provou o abandono de nosso Deus, do Pai eterno. Ele foi à tumba fria como um homem qualquer, simplesmente porque demonstrou o exemplo de amor. Agora eu sinto vontade de perguntar: você ama Ele? E por que você faz tão pouco para Ele? Oh, aleluia! Oh, aleluia!
que exemplo de amor, ele foi ao Calvário. E é simples, é só meditar nos capítulos 26, 27, 28 de Mateus, capítulo 12, 13, 14, e 15, 16 de Marcos, de Lucas, o final de João, que nós vamos ver quanto esse homem sofreu. Mas por que sofreu tanto? Porque nos amou. Bendito é o nome do Senhor. Ele deu exemplo à igreja. É por isso que a igreja é a pérola dele. A igreja é a noiva dele. A igreja é o jardim florido dele. A igreja. Ele deu exemplo aos crentes como indivíduo de amor. Ele deu exemplo de amor aos crentes como indivíduo. Veja aí, Colossenses, capítulo 1. E aqui eu já quero terminar. Se Deus nos permitir, nós continuaremos. Colossenses, capítulo 1. Versículos 20 a 23. O apóstolo diz assim, Colossenses, capítulo 1, versículos 20, diz assim: e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, a vós também, olha aí, a você também, a vós também, que noutro tempo éreis e no entendimento pelas vossas obras, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar se, na verdade, permanecedes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Ele demonstra o amor dele a você, que vivia uma vida pregressa, que teve alguém que não creu quando você aceitou o evangelho, e disse assim: eu não dou 15 dias, se enganou, que alguém me amou, se enganou, porque alguém me amou. Que Ele nos ajude. Deixou o esplendor de sua glória